conheci o yoga? Eu conheci o yoga na barriga da minha mãe. Ela estava grávida de mim, né? E começou a fazer yoga, influenciada pela minha avó materna, que sempre fez yoga há muitos anos. E minha mãe continuou fazendo yoga, né? Então até, né, o parto. E essa foi a minha caminhada inicial dentro do yoga, né? Lá dentro. E é isso. Então isso em Goiânia. E quando eu fui para Brasília, né, mudei para Brasília para fazer faculdade de Direito, essa era a minha ideia, né, de fazer a minha caminhada, minha carreira, né, e do Direito. Quando eu mudei para Brasília, eu pensei, não, quero alguma coisa que me dá autonomia, independência, para eu praticar o corpo e estar bem, né, fisicamente, independentemente aonde eu estou, como eu estou, né, sem precisar de nada. E eu comecei a pesquisar. E nisso eu achei exercício de calistenia, exercício de yoga na internet. Na época, isso foi depois de 2005. Então não tinha muitos exercícios, assim, não tinha muitos vídeos, não eram tão didáticos assim agora hoje, como tem um monte. Mas sempre muito curioso. Então fui fazendo esse exercício sozinho em casa, de maneira bem autodidática. E aí depois eu falei, não, é legal fazer pelo menos alguma aula, né? E aí achei uma ONG que era bem baratinho assim, que eu conseguia fazer. E aí fiz, era uma ONG, alguma coisa voluntária assim, era bem barato mesmo, foi bem, enfim. E aí só tinha velhinhos fazendo, eu falei assim, vai ser tranquilo. Cheguei lá, o professor alongava, né, espreguiçava, colocava nas posições, ajuste, balanço de braço, os velhinhos fazendo assim e eu suando assim, né? Então sempre fui muito ativo, assim, de fazer muito esporte, né? Mas isso foi difícil, essas primeiras aulas. E foi super legal, foi super desafiante. E aí depois que eu mudei para São Paulo, continuei nessa pesquisa, né? E aí em São Paulo comecei a fazer mais regularmente, achei um estúdio sim, e aí foram 2 vezes por semana, e eu comprei um livro que chamava A Bíblia do Yoga. Então era 2 vezes por semana, né, aula no estúdio, e aí eu estudava as aulas que eu tinha feito, mas também esse livro, né, A Bíblia do Yoga, ia fazer um check nas posições do yoga, assim que eu tinha feito, já conseguia fazer. E então eu cheguei num lugar inicialmente num lugar bem físico, assim, né, numa prática física do yoga, para eu ganhar autonomia corporal, né? Então foi muito curioso esse começo, assim, né, de procurar na internet e tal, de achar e de fazer, e sempre ficava bem empolgado. E depois esse professor de São Paulo ele começou a falar um pouco das filosofias do yoga, no começo e no final da aula. E isso já começou a me despertar, né? Porque aí depois, já em São Paulo, vim para São Paulo fazer um mestrado, na faculdade de Direito ainda, mas no departamento de Filosofia do Direito. E, então ainda da faculdade de Direito, né? Esse era o caminho traçado, que a família pensava e eu pensava também, né? Dentro de meio, na verdade, no mestrado, comecei a participar de alguns retiros, né? De meditação ativa, de dança, e entrar em contato com a alimentação ovo-lacto vegetariana, que para mim era um mundo à parte, né? De nossa, será que é possível sobreviver assim, né? Eu lembro de levar lata de atum, assim, para os retiros, né? Que era ovo-lacto vegetariano, para comer à noite, escondido, pensando que eu ia passar mal, né? De fraqueza. E como as coisas mudam, assim, né? Então é muito interessante isso, e essa história. E aí fui, né, do meu mestrado, então fui fazendo alguns cursos já, né, de massagem, de meditação. Então terminei o meu mestrado e fiquei num certo vácuo, fiquei um pouco perdido assim do que fazer, com o que trabalhar. E um amigo professor de Brasília falou, bom, por que você não pesquisa mais e estuda mais sobre o Tantra, já que você está gostando tanto disso, né? Desses retiros e tudo mais. E aí eu pensando nisso, falei, talvez, pode ser algo. Não foi algo que passou na minha cabeça, assim, muito sério na hora. Mas eu pensei, não, é isso, pode ser uma possibilidade, né?
ouvi algumas pessoas se dizendo meio gurus ou iluminados, né? E eu falando muito dentro de uma tradição específica sobre o que é Tantra, isso não me interessava muito, né? Porque é isso, tendo já uma formação, né, dentro de filosofia, assim, via que não tinha um discurso muito coerente, assim, né, e mais criterioso. Eu falei, nossa, onde é que eu vou achar isso, né? Bom, deixei e eu recebo um e-mail, isso foi em 2014, né? E eu recebo um e-mail do nada. Ah, a sua aula de sânscrito, né, vai começar hoje, o seu curso de sânscrito vai começar hoje. E eu falei, nossa, o que é isso? Eu olhei, nossa, era daqui a 1 hora, né, assim, me lembrando dessa aula. Eu falei, nossa, não lembro o que é essa aula, né? Era o Instituto Paulista de Sânscrito, João Carlos Gonçalves me lembrando dessa aula, por e-mail. Aí eu falei, nossa, será que eu acho que nessas pesquisas de Tantra, Yoga, Índia, eu devia ter mandado um e-mail para ele, achei ele em algum site assim, e aí ele agora me mandou esse e-mail. Que era a aula daqui a 1 hora, assim, eu falei, beleza, vou aí. Me aprontei, fui, saí a 15 minutos do mercado, então eu cheguei rápido, assim, corri, né, todo esse tempo de pesquisa e decisão se eu vou ou não, fui, deu certo. E cheguei lá, no final da aula a gente conversando um pouco, e ele falou que ele era especialista em Shivaísmo da Caxemira. Eu falei assim, legal, né? E aí depois ele falou assim, então, o Shivaísmo da Caxemira é o auge do Tantra, né, do Tantrismo. Eu falei, nossa, então é aqui mesmo, né, que eu tenho que chegar e estar nesse momento. Então foi uma guinada muito grande. E aí foi esse ano de 2014 fazendo cursos dos mais diversos, assim, os cursos corporais, né, de yoga, dança, massagem e teóricos também, de filosofia do yoga, né? Estudei lá no Instituto Paulista de Sânscrito. E foi o tempo, justamente esse ano, de preparação para eu escrever o meu projeto de doutorado. Então esse ano de 2014 foi um ano muito decisivo, porque foi a entrada no doutorado e foi a constituição desse projeto, né, de corpo e consciência jurídica. Foi realmente eu unindo tudo essa bagagem, né, de teoria, de filosofia do direito, né, e de estudo, né, prática, de concreto do direito, com as minhas reflexões outras e maiores, e questões sociais, políticas, né, filosóficas, espirituais, digamos assim, né, e foi muito incrível. E foi esse período que eu comecei realmente a dar as aulas, né, então foi o período de que eu fiz mais outras formações e oficinas, e aí não parei de fazer formações e oficinas e especializações em corpo, e sempre pesquisando, né, filosofia assim, e agora integrando dentro desse projeto gigante de doutorado, né, e dando as aulas na própria USP, né, homologado dentro desse projeto de doutorado, né, num grupo de extensão. Então foi fantástico, onde a gente tinha, né, ainda tem, né, essas aulas, foi um projeto contínuo por muitos anos, e que as pessoas faziam atividades, né, exercícios corporais, e a gente conversava sobre depois empatia, epistemologia, deontologia, hermenêutica, né, como interpretar, como conhecer o outro e a si mesmo, e como agir eticamente, moralmente no mundo, né. Então aí, enfim, aí é o universo, né, mas foi isso, né, então isso foi como eu conheci o yoga e como na verdade o yoga entrou de vez assim na minha vida, né? E realmente a minha família depois entendeu, né? Não vai mexer com direito mais, né? Assim, vai ser por esse caminho aí, né? Esse caminho mesclado, né? Esse caminho transdisciplinar aí, né? Então foi essa aventura que começou com esse yoga desde o ventre lá, né? Da minha mãe. E agora é isso, estou podendo compartilhar com outras pessoas e sempre aprendendo muito, e sinto que a caminhada é longa ainda. Cada vez mais procuro aprender com diferentes profissionais para conseguir ter mais experiência, mais acesso a essa complexidade, né, que é a vida e a consciência, e conseguir passar isso para o meu corpo e para outras pessoas.